Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Digitalize, esse portal de conteúdo, de informação para instruir você, empreendedor, empreendedora ou consumidor, sobre as novas tecnologias, mas não é só isso. É um novo jeito de fazer a gestão nas empresas, de cultura, de hábitos que vem se transformando nessa terceira revolução digital que a gente sabe que vai ficar por muito tempo aí. Você precisa ficar ligado em todas essas novidades para você trabalhar, para você empreender, criar o seu negócio, ou mesmo para se informar sobre essas tendências. Então a gente traz as principais lideranças do mercado aqui para trazer esse conteúdo com credibilidade, com autoridade de quem está fazendo, quem está na prática ali, botando a mão na massa para saber o que acertou, o que errou e gerar essa oportunidade aqui para você. Então fica ligado, se você tem interesse em outros episódios, já tem um leque vasto aí de CEOs, fundadores, diretores de empresas famosas aí que você deve usar todos os dias, que você pode acessar no canal do YouTube do podcast Digitalize. E se você quer acessar outros tipos de conhecimento, de iniciativas, só acessar movimentoinova.com.br. E hoje, se eu fosse você, eu não deixaria de assistir esse episódio, porque a gente vai trazer um fundador da Eats for You, que vai mostrar para você como é que você pode gerar renda aí na sua casa dentro desse segmento de comida caseira. A gente está aqui com o Nelson. Nelson, muito obrigado aí pela sua presença no podcast Digitalize. A gente sempre traz aqui empreendedores, executores que realmente estão causando impacto na sociedade, e a Eats for You aí vem crescendo bastante nos últimos tempos, até com grandes parceiros que vocês obtiveram no meio do caminho, como a Lelo. Mas antes da gente entrar nessa história, conta um pouquinho aí sobre a sua trajetória, quem é você, até você fundar a Eats for You. Beleza, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando. Acho muito importante sempre a gente ter a oportunidade de falar com as pessoas sobre empreendedorismo, fomentar isso, porque, como você falou, a tecnologia vai gerar um grande impacto no mercado, né? E a gente tem que fomentar esse mindset empreendedor nas pessoas. É, Cara, eu sou empreendedor desde sempre, meu. Eu nem tenho carteira de trabalho, pra você ter noção. Nunca tive uma assinatura na minha carteira de trabalho. Minha influência maior é minha mãe. Minha mãe sempre foi uma empreendedora. Então a gente vem de uma família muito simples e minha mãe mudou a vida dela, empreendendo. Então, como consequência, ela mudou a minha vida. Então eu vi de perto o poder que o empreendedorismo tem de mudar a vida das pessoas em escala. Então ela mudou a vida dela, como consequência mudou a minha, e minha filha já nasceu com um padrão de vida completamente diferente do que minha mãe imaginava e até eu imaginava. Então o empreendedorismo tem esse poder e isso é muito incrível. Minha empresa formal, a primeira, foi um ano antes de me formar. Eu sou publicitário de formação, especialista em gestão de marketing e branding. E eu falei, cara, eu vou montar uma agência para mim. O pessoal falou, pô, você tá louco, você nem formou ainda. Eu falei, cara, eu nunca vou estar pronto, eu tenho essa consciência, o empreendedor tem que ter essa consciência, ele nunca vai estar pronto para nada, ele tem que fazer as coisas acontecerem. E aí eu chamei um colega de sala, o Pedro Haddad, falei, cara, bora montar uma agência? Ele falou, meu, você tá louco? Eu falei, cara, bora, vamos para cima, meu, vamos fazer as coisas acontecerem aí. E a gente abriu essa agência. Com 3 meses de formado e 1 ano de agência, a gente ganhou o prêmio de publicitários do ano, na área de mídia. E seguimos trabalhando, cara. Essa empresa já vai fazer 19 anos de mercado. Eu fui CEO dela durante 13 anos, sócio fundador e CEO durante 13 anos. Mas chegou um momento que trabalhar só para ganhar dinheiro deixou de fazer sentido para mim. Eu queria fazer parte de algo maior, sabe? E foi nesse momento que eu liguei aí as antenas para o mercado de tecnologia, o mercado de aplicativos. E aí surgiu um dia a ideia da Eats for You. E cá estou eu, 5 anos de São Paulo, que eu sou do Centro-Oeste, sou de Goiás. E aí mudei para São Paulo para poder lançar a Eats for You. Um ponto aí da sua trajetória que a gente vem mostrando bastante aqui é que a formação, né, em bancos universitários, que é tão importante, não pode definir de fato uma pessoa, a atuação de uma pessoa. Você, publicitário, hoje está tocando um negócio que envolve outras áreas do saber, e a gente vem frisando que além da especialidade, a gente tem que ter um belo cinto do Batman ali, um repertório muito bom para usar, né, no dia a dia. Mesmo você sendo empregado, quem está nos assistindo Sim. deve ter boa parte que é empregado tradicional, tal, dentro de uma área. Hoje as empresas estão criando
grupos entre departamentos, squads, para trocar informação, para acelerar o processo de planejamento e execução. E isso faz com que, né, você acabe se aventurando em outras áreas do saber, né? Antes era tudo departamentalizado, né? Parecia uma esteira rolante de indústria. Então, a mesma forma que um carro ia receber a roda em um lugar, a pintura em outro, banco em outro, deixava tudo assim em escadinha. Hoje está tudo mais ou menos ali misturado para tentar acelerar esses processos de inovação. O bom é que no mercado publicitário já nasce com a criatividade com o DNA, né? Exato. Coisa que até pouco tempo atrás, quando a gente falava inovação e conectava com criatividade e tal, era só para alguns tipos de profissionais, entre eles o publicitário, né? Exato. Outros falam assim, não, você não é, você não precisa ser criativo. Advogado? Não, não precisa ser criativo, não. Para, você está inovando. Se você inovar muito, vai dar meleca. Exato. Então, assim, eu acho que é boa você contar essa sua trajetória, que realmente, assim, empreendedor nato. E a It's For You, qual é o propósito dela hoje? Qual é o tamanho da It's For You até os dias de hoje? O grande propósito da Eats for You é a transformação social por meio da alimentação. Tá? E a gente faz isso como? Como um marketplace de refeições caseiras. Não um marketplace convencional, né? Não é simplesmente se cadastrar na plataforma e começar a ofertar. Nós somos um marketplace gerenciado. Então, todo mundo que se cadastra na Eats for You passa por um processo de validação. Isso é muito importante para nós, inclusive para a formalização dessas pessoas. Nós temos hoje, estimativa do IBGE, 500 mil pessoas vivendo da produção de alimentos artesanais, mas mais de 2 milhões de pessoas na informalidade. Então, o nosso objetivo é trazer essas pessoas para a formalidade. Tá? Esse é um ponto muito importante para It's For You. Então, a gente conecta donas e donos de casa, a gente chama assim, porque quando você fala cozinheiro, chefe de cozinha, a pessoa acredita que tem que ter uma formação nisso. E o que a gente quer são pessoas que amam cozinhar, que têm essa conexão com a comida. E aí, lógico, a capacitação, boas práticas, é evidente, a gente dá o suporte para ela também. Então a gente conecta essas pessoas que amam cozinhar com pessoas que buscam esse tipo de refeição, com uma refeição muito mais saudável, muito mais gostosa, um preço justo e com total comodidade. Porque descentralizando a produção, a gente tem uma otimização de logística muito grande, que é um dos grandes desafios das food techs. Né? E a It's For You não é uma log tech, a It's For You é uma food tech. Então a gente trabalha com um sistema de produção de alimentos, descentralizada através da produção artesanal. Porque assim, se você parar para imaginar, quando a gente fala da cozinha das famílias, a gente está falando de uma mini fábrica de comida em cada quarteirão do planeta. Então, assim, isso é uma capacidade de produção brutal, isso é uma inclusão produtiva, um fomento do empreendedorismo, uma capacidade de geração de renda formal, uma otimização de logística e de comercialização absurda. Então, a gente conectando tudo isso, a gente tem uma força de produção absurda. Realmente é incrível o potencial desse negócio. A gente vem desenvolvendo há 4 anos e meio esse negócio totalmente disruptivo. Né? É um ofício milenar, mas a gente está trazendo tecnologia para esse ofício e valorização para esse ofício. Muitas famílias foram criadas com a produção de alimentos, né? Mas a gente está trazendo tecnologia para isso, para poder escalar esse processo. E tem muitos desafios, né? É muito complicado fazer isso. E a gente não tinha benchmark. Tinha algumas iniciativas trabalhando com chefes de cozinha, mas uma pegada diferente, uma comida mais gourmet, mais noturna. E a gente entrou no mercado de almoço, um mercado de 60 bilhões de reais. Né? Nosso foco era o trabalhador brasileiro, porque o trabalhador brasileiro, o vale-refeição dele não dura até o final do mês. Então, como que a gente poderia levar uma refeição de qualidade fazendo o benefício chegar até o final do mês? Então, esse foi o grande desafio, foi por isso que a Alelo, né, a maior empresa de benefícios do país, se tornou parceira da It's For You, mesmo pré-operacional. Se fosse falar ali, a Alelo viu o ultrassom da It's For You, porque ela viu o PowerPoint. Assim, a gente não tinha vendido uma única refeição, e a gente teve uma apresentação para a Alelo, e o Márcio Alencar e o time da Alelo ali, na hora, viu o potencial desse negócio, e a gente começou a trabalhar em parceria desde 2017, então 1 ano antes da operação da It's For You ser iniciada, que foi em 2018. Tanto é que o It's For You foi o primeiro aplicativo de refeições do Brasil a aceitar o pagamento com benefício online. A Alelo foi a primeira empresa de benefícios com essa tecnologia, e o It's For You foi o primeiro piloto. Então a gente começou a trabalhar e construir isso junto. Hoje nós estamos em 4 estados e 7 cidades, trabalhando e ampliando, principalmente com essa parceria, né? A Alelo se tornou investidora da It's For You em 2022, então a gente está fazendo essa expansão agora para o mercado nacional. Temos os desafios pós-pandemia. A pandemia impactou diretamente o nosso modelo de negócio, a gente teve que se reinventar completamente, mas já foram mais de 450 mil pratos vendidos, mesmo com 2 anos de pandemia, que impactou muito a gente, mais de 200 toneladas de alimentos produzidos artesanalmente e mais de 4,5 milhões de reais em renda formal gerada para a nossa base empreendedora. Isso não é nem o começo. Não, que incrível, parabéns, assim,
De fato, a mesa de jantar, a mesa do almoço lá é a principal rede social do planeta Terra, né? Desde os primórdios, Isso. né? A gente está falando de rede social digital, com Facebook, TikTok e tal, mas de fato a mesa de jantar sempre foi essa rede social, né? Mesmo em volta de uma fogueira comendo lá, Exato. é a principal rede social. E de lá para cá a gente vê movimentos até contraditórios, né, em si. Porque ao mesmo tempo que aumenta o número de pedidos de delivery, e aí as pessoas estão cozinhando menos, do outro lado a gente vê cases assim totalmente opostos, né, de um grupo bem significativo de pessoas que adoram MasterChef na Band, porque gosta lá de aprender a cozinhar, gosta de Isso. fazer, ou tem uma memória afetiva da avó cozinhando, então isso vai passando de geração para geração. Pô, eu venho de uma família italiana que é isso, a cozinha é o principal local da casa, não Sim. é a sala, é a cozinha. É um ritual ali, é uma experiência, é de fato uma experiência muito marcante. Não é só o fato de você comer por necessidade, é um outro tipo de ambiente, né? E vocês estão realmente assim no meio, porque você traz essa experiência da comida caseira, que é diferente de uma comida, às vezes, de restaurante clássico, tradicional, que fica muito numa repetição lá. Então tem esse cuidado caseiro mesmo ali de uma pessoa que está ali cuidando com atenção daquilo ali. E do outro lado, essa comodidade do delivery. E para o delivery avançar no Brasil e no mundo, principalmente no Brasil, né? Existe uma questão que é o ticket médio. Essas refeições, geralmente, elas são caras nos restaurantes. E para delivery ainda mais, porque você tem uma taxa ali de entrega. Sim. Isso acaba excluindo muita gente do Isso. consumo. Então, você pegar um PF, um prato feito assim, que você vai comprar num delivery de um restaurante lá, você vai pagar R$ 20, 20 e poucos reais. Esse preço é uma fortuna para a maioria da população, né? Ao passo que quando se otimiza assim em rede, otimizando esses recursos no sentido dessas cozinhas que existem nas casas das pessoas, você traz o benefício também possível de diminuição de ticket médio, né? Exato. Para onde você acha que vai caminhar esse mercado ali, esse mercado de delivery de comida aí, de acordo assim com até a modelagem que vocês vêm implementando? Então, a grande questão da Eats for You é que a gente nunca foi delivery. E por isso impactou tanto a gente durante a pandemia, né? Muitos aplicativos de delivery cresceram muito durante a pandemia, né? Tiveram um boom, depois tiveram uma queda, porque as pessoas não conseguem sustentar, porque o ticket médio fica muito alto. Uma refeição Uhum. de 20, 20 e poucos reais chega a 30, 35 reais. Pois é. Né? Você pedir isso para a família é inviável, né? Então, impacta muito forte. E é como você falou, é a diferença entre se alimentar e comer. Né? A família italiana, eu também sou de descendência italiana, a gente tem essa questão de comer. O latino tem muito isso, né? A gente tem uma conexão com a comida muito forte. Então, se alimentar, não, eu preciso dessa nutrição aqui. Comer não, é aquela coisa de você realmente degustar, sabe? Essa conexão afetiva com a comida, e é isso que a Eats for You tenta fazer, é resgatar essa comida de verdade. Comida de restaurante é uma delícia, mas mesmo o seu restaurante predileto, se você comer todo dia lá, você não dá conta de sentir o cheiro depois de um tempo. Comida de família, não. Você não consegue enjoar da comida da sua mãe, da sua tia, do seu tio, o churrasco que seu tio, que seu avô faz. Verdade, Essa verdade. conexão é muito forte que a gente tem, né? Então, o delivery sempre foi uma questão para a Eats. Quando a gente começou a fazer o primeiro draft ali, a gente falou, meu, não vai funcionar. A conta do delivery não fecha. Isso fica Aham. muito caro para o consumidor. O sistema de logística é complexo, né? Uhum. É muito difícil. E por isso a gente criou os pontos Eats for You. Então, nós temos Hum. pontos de takeaway em centros Uhum. empresariais, centros comerciais, condomínios residenciais. Então, a gente consegue diluir o custo do delivery. Né? Então, quando o motoboy faz ponto A, ponto B, ele não leva uma única refeição. Ele leva um Uhum. número X de refeições da dona de casa até o ponto It's for You. Então, esse custo a gente consegue pagar melhor Aham. o motoboy. Então, Aham. tirar essa precarização do trabalho. É muito importante que a gente valorize esse trabalho, porque é Aham. muito difícil fazer isso. A gente consegue pagar melhor o motoboy e a gente dilui o custo que não pesa para o consumidor E aí final o consumidor vai lá no ponto e lá retira. retirar, né? Que é Exato, o takeaway. exato. É, em quantas cidades vocês já estão aí com esses pontos, essa operação?
Hoje são 4 estados, a gente está em São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso. Estamos abrindo no Rio de Janeiro agora. Estamos em 7 cidades. Que legal. Então, no aplicativo, o consumidor vai lá, compra, ele já sabe mais ou menos qual que é a distância daí onde ele tem que retirar a marmita dele, ou no condomínio, que é uma forte tendência também, que é esses condomínios novos, residenciais, otimizarem alguns recursos, né? Então, a primeira onda que eu vejo dentro desses condomínios residenciais é otimizar a questão do porteiro, da porteira. Então, ao invés de botar uma pessoa, deixar tudo eletrônico, tem filmagem, tem digital, pode ter Face ID e tal. E o segundo passo natural, numa sociedade que vai consumir mais digitalmente, seja para varejo, seja para comida, seja para comprar um tênis, seja para se alimentar, é ter algum tipo de organização melhor dentro dessas portarias de prédio. Então, você pega um prédio de 20 andares, se todo mundo pedir ali, vira uma fila aí de gente para entregar, né? Exato. Sendo que hoje você já tem aqueles lockers, armários, né, inteligentes, que a pessoa vai lá, abre, deixa a refeição lá e a pessoa é comunicada quando a refeição chegou. Aí ela desce, pega a refeição e pronto, tá finalizado. É uma Isso. tendência, né? Dentro desses condomínios tem alguns pontos ali de entrega. Isso, os pontos de entrega e as lojas de conveniência, né, que é um mercado Uhum. que tem tido um boom gigantesco, né, nos últimos 2019 para cá, né, Market for You, Nutricar, Oxo, agora um Oxo, a monte Oxo de. também, né, tá vindo muito forte no mercado. Mas as conveniências, por exemplo, no meu prédio, eu moro num prédio que eu desço no elevador e eu tenho um supermercado embaixo, na minha garagem ali. É péssimo isso por um lado, porque você não consegue manter dieta, porque não tem jeito, cara. Você fala assim, vontade de tomar um refrigerante agora, e você não tem Sei lá. refrigerante em casa, você não fala, pô, eu não vou pedir um refrigerante, vai demorar para chegar, ou então vou no mercado comprar. Não, mas você fala, não, vou descer no elevador, eu pego. Então, sua dieta vai pro pacote, nessa história. Mas a parte de conveniência é muito relevante. E é o que o consumidor quer. O consumidor quer conveniência. Ele quer qualidade com conveniência. Então, esse foi o desafio dos últimos 50 anos. A gente evoluiu muito na conveniência, no sentido de praticidade, os enlatados, né, e pá, pá, a gente surgiu muito isso e a gente achou que estava resolvendo o problema da fome no mundo com isso, né, e não, de repente a gente começou a matar as pessoas, né, então isso não faz É bem, verdade. né, então a gente falou, não, agora como a gente consegue levar conveniência para as pessoas com qualidade, com Uhum, saudabilidade, uhum. né, e é isso que a gente começou a estruturar dentro da It's For You ali em 2017, 2016, final de 2016 quando surgiu a ideia, 2017 a gente organizou tudo, 2018 a gente começou a operação, ali em Alphaville, a gente começou ali, né, Uhum. ali a gente tem um valor médio da refeição muito alto, o benefício não durava até o final do mês. Ali tinha o prédio da Alelo, a gente começou ali em parceria com eles e começamos a fazer, depois espalhar por São Paulo. Hoje nosso forte é aqui na Zona Sul de São Paulo e seguimos expandindo aí, fazendo isso E acontecer. para o lado do empreendedor para empreendedor, você tocou num ponto que também é muito, muito interessante, né? É, a tecnologia, né, as empresas digitais, vêm para, de fato, reorganizar alguns setores ou situações que elas já existiam, só que elas estavam ainda descentralizadas, você não conseguia fazer com que a coisa se organizasse. Exato. Então, numa situação de desemprego momentâneo da pessoa, ou mesmo ela não se vê empregada, ela quer empreender, acontecia a pessoa vai lá, compra, sei lá, carne para fazer churrasquinho na porta do metrô, compra bala para vender na garagem de casa, né? Então, assim, você vê que o brasileiro, no final do dia, assim, para se virar, isso na realidade, né, nacional, que não é uma realidade de Leblon, não é uma Não, realidade de Faria Lima, não é essa realidade, sempre fez isso para se virar, né? E com mercados consumidores de fato, né? uhum, Mas não tinha solução tecnológica. E mais do que isso, o celular era mas está sendo cada vez menos um produto de luxo. uhum. Então, o primeiro iPhone com preço altíssimo, ainda é muito caro o iPhone, mas você tem outros Sim, smartphones exato. já disponíveis. Você compra por 400, 500 reais, enfim, e está cada vez mais barato isso aqui. E aí tem um portal de acesso enorme aqui para, aí sim, a partir de vocês, nessa organização de oferta e demanda, ele conseguir
os clientes, porque antes ele tinha que ir lá sozinho, presencialmente, na calçada, na esquina, na garagem de casa, tal, ou conversando no bairro para conseguir esses clientes, e ele tem a facilidade de vocês serem os grandes promotores da comida dele. Pô, acho que aí tem um paralelo até com o seu histórico com publicidade, porque na Isso. verdade vocês fazem a publicidade pro cara. As pessoas entram na It's For You e descobrem que, ó, a Dona Maria, lá, comida caseira, olha como que é, blá, 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 ela começa a vender para um monte de gente. Isso é libertador, né? Exato. Isso traz bastante a oportunidade e possibilidades de uma esteira rolante de evolução, né? Exato. Você tem alguns números do tamanho do impacto disso dentro desse segmento? Então, porque a gente, como setor, a gente tem, como é um setor novo, de maneira geral, o setor Sim. digital, é bem difícil a gente mensurar alguns impactos ainda, né? Sim. Então, a cadeia de varejo no Brasil, ela só tem 11% de penetração, não é nada, mas já tem um impacto violento, direto e indireto, porque o cara está vendendo na plataforma, lá na ponta ele está empregando gente, por aí vai. Qual que é o tamanho desse mercado de comida caseira? Eu tenho os dados mais ou menos de comida para restaurante, de Isso. restaurantes clássicos lá montados, né? De comida caseira, qual é a ordem de grandeza mais ou menos disso? Cara, estima-se que 2 milhões de pessoas, tá? 1% da população brasileira vive da produção artesanal de refeição, tá? E 1,5 milhão de maneira informal. Então, a ideia é trazer essas pessoas para a formalidade. 500 mil de pessoas vivem na formalidade da produção artesanal. Não, Isso, da assim, produção, né? Se da você produção parar para artesanal. pensar, se na criação dessa demanda, ou seja, o cara não está produzindo, mas ele produz para consumo próprio, não para fora, né? Aí é muito maior, né? Porque o Isso. cara, vamos supor que eu tô Não, lá esse é para venda. Isso, para Para venda o seu venda. número. Isso. Sim, mas Sim, você sim. parar para pensar no potencial de demanda que você cria, trazendo quem está de fora da venda para dentro da venda, Nossa, é total. absurdo, né? Porque eu posso Absurdo. cozinhar na minha casa um jantar, sei lá, para os meus filhos, ao invés de sobrar, eu descartar ou fazer um outro reuso, eu não quero fazer um reuso no dia seguinte ou daqui 2 dias, eu posso lá cadastrar, eu já sei que todo sábado estou fazendo macarronada, eu entro lá na It's For You, faço com macarronada para minha família e ainda venho e ainda Exato. ganho uma grana, né? A ideia é justamente essa, cara. Os cases que a gente tem são incríveis, assim, em termos de a pessoa que estava na classe D vai para a classe C, a pessoa que estava na classe C vai para a classe B, entendeu? A gente consegue impactar. Tem uma história da tia Débora, por exemplo, que ela conseguiu pagar o curso de intercâmbio da filha para os Estados Unidos, sabe? Com a comida que ela estava fazendo pela It's For You. Como ela mesma falava, tipo, a maneira dela mostrar para as pessoas que ela gosta das pessoas, ela demonstrar o amor dela é cozinhando, sabe? Então ela fazia uma coisa que ela gostava muito e ainda conseguiu viabilizar esse intercâmbio da filha dela para os Estados Unidos, sabe? E essa é uma das histórias que a gente tem, são várias, sabe? Que a gente chama de tio e tia, né? O pessoal que produz para a gente, justamente por essa conexão emocional com a comida. Mas é muito importante que a gente traga tecnologia, que a gente tenha essas opções de fomentar o pensamento empreendedor. Porque como você falou, a gente trabalha com atração comercial para essas famílias. Elas sabem cozinhar, elas têm o time de produção, elas sabem comprar. Se o tomate está caro, ela vai para a cenoura. Se a cenoura está cara, ela vai para a batata. Então, assim, como diz a Margaret Thatcher, né? Ninguém entende mais de economia do que as donas de casa, porque são elas que administram, são dados, que administram o orçamento familiar, né? E assim, eu estou falando de donas de casa, mas tem uns donos de casa, mais de 20% da nossa base são homens que produzem para a gente também. Onde está a dificuldade deles? Eles não sabem para quem vender nem como vender. Então, por exemplo, tem o depoimento da tia Magali, que foi uma das primeiras cadastradas da nossa base, tá entre as 10 primeiras pessoas que entraram na base. E ela me mandou um áudio esses dias, um áudio incrível, assim, eu fiquei até emocionado com o áudio dela. Ela falou, Nelson, eu acabei de ver aqui uma matéria de uma batida da polícia ali com pessoas que estavam comercializando refeições de maneira informal no porta-mala dos carros, né? Que tem um problema de risco alimentar muito grande, né? E eu lembrei que eu fazia isso e que um dia eu caí numa batida dessa. Eles levaram tudo que eu tinha e eu quase fui presa, sabe? Eu estava trabalhando, né, ganhando sustento da minha família e eu me senti como uma bandida praticamente, sabe? E hoje eu tô na It's For You, na segurança da minha casa, produzindo, gerando uma renda líquida para minha família, entre 2, 3 salários mínimos de renda líquida, sabe? Na segurança da minha casa, podendo estar próximo da minha filha,
sabe? O motoboy simplesmente chega aqui, pega as refeições, leva até o ponto, as embalagens são padronizadas da Eats for You, chegam na casa dela sem custo nenhum, nós não descontamos nenhum real da dona de casa, o que ela cobra pela refeição, ela recebe o valor integral, isso é muito importante também. Então, assim, a gente dá todo o suporte para que ela possa, a gente dá o suporte de capacitação, para que ela se torne MEI, né? É importante, esse é obrigatório, toda dona de casa é MEI, né? Os alvarás que são necessários, tudo isso a gente dá o suporte, a gente acompanha isso muito de perto com elas, sabe? E elas têm essa segurança na It's For You. A gente quer ser e a gente acredita que as plataformas têm esse dever moral, sabe? De dar suporte para essas pessoas. Mas esse passo a passo, então, vamos pegar esse exemplo. Eu estou lá produzindo em casa, tem a parte de documentação, beleza, de formalização, abrir o CNPJ, para abrir um MEI hoje é questão de horas, não é complicado, porém, assim, obviamente que pode ter alguma complicação na hora de descobrir qual que é o link que se faz, porque hoje abre um MEI pela internet. Isso. Mas tem essa questão do passo a passo, ela precisa tirar uma foto dos produtos, é ela que sobe lá descritivo, como é que funciona o número de pedidos, ela precisa ficar ligada aqui no celular para ver quantos pedidos tem, é programado, como é que é esse passo a passo na prática? Isso. São 5 etapas de validação. Assim. Depois, quando a dona de casa se cadastra, ela pode se cadastrar tanto pelo site da itsforyou.com.br, quanto fazendo o download do app. No app tem a opção de quero comprar ou quero vender, é bem direto assim mesmo. Quero comprar, ok, vou ver o ponto mais próximo de mim e compro, se a gente já atender a região, é claro. E quero vender também, que o pessoal coloca, já entra ali. Se a gente já estiver na área de atuação, a gente já escala a pessoa. Ela passa por 5 etapas de validação, não posso entrar em todos os detalhes, mas até uma visita técnica é feita, tá? Uhum. Alguém do nosso time vai até a casa, depois que ela passa por alguns estágios, para ver se ela atende às exigências de segurança alimentar. Então, a gente tem um checklist baseado no Manual de Boas Práticas da Anvisa, tem todo esse suporte que a gente organiza. E o acompanhamento que a gente faz durante todo o tempo. E aí, como eu te falei, a gente tem uma lista de preditivos, né, que a gente acompanha com todos os protocolos, caso seja necessário. Mas como que é? Ela tira foto do produto dela ou não? É um descritivo do que diariamente, a pesagem, a gente acompanha tudo. A embalagem. Eu, inclusive, estou no grupo, eles mandam todas as fotos. Agora eu te mostro, que você vai morrer de fome, cara. Você fica com apetite daquele jeito, porque eu tenho um grupo onde a Nike cuida da parte de relacionamento com a base, nessa parte, elas mandam fotos, então, de todas as refeições, como elas foram montadas, pra gente ver a apresentação, com a pesagem, entendeu? E eles Mas aí sobe no app? E aí sobe no app, elas têm autonomia total. Elas sobem no app as fotos, o descritivo, certinho, e a gente monitora. O número de pedidos, como é que chega para ela? Geralmente é feita uma pré-programação, até porque os pontos legal. A gente já tem uma média de venda diária. Né? Então a gente tem isso, mas a pessoa pode comprar a partir do dia anterior, a partir das 2 horas da tarde. Então a gente tem uma programação de venda. Tá, então o modelo de negócio de vocês, saindo dessa questão do passo a passo, porque parece que é muito simples, aliás, é mais simples do que se fosse um restaurante, aplicativos comuns que tem aí, no sentido, dá para ela até programar. Ela produz no dia que ela quiser. Produz no dia que ela quiser. Então, o modelo de negócio de vocês vocês compram isso dessa dona de casa para vender no ponto de retirada ou não? Ou o consumidor compra diretamente dela e aí você fica com um percentual dessa transação. Como que é esse modelo? Nós somos um marketplace, então a gente conecta as duas pontas, toda a transação é feita dentro da plataforma. Então, a gente funciona assim. Então, tudo é retido na fonte, tá? Até porque a embalagem que a gente forneceu sem custo é retido ali, o imposto é retido na fonte, a parte de frete, né, da entrega também, a taxa da It's For You, de administração também de operação fica retida ali, a taxa de cartão de crédito ou o benefício, tudo a gente retém ali, a parte da dona de casa, e o repasse é feito para ela, como eu falei, do valor integral. Então, se ela vai fazer, por exemplo, 20 estrogonofes hoje, tá? Então, ela vai cobrar R$12 por estrogonofe. Então, ela recebe R$240, renda bruta. Então, desses R$240, ela vai receber os R$240. Entende? Tá, mas o preço final do consumidor... Então, isso, aí ele compõe. Quando ela joga o preço dos R$12 na plataforma, aí ele compõe todas essas taxas e vai chegar a R$18,50, R$22, R$22,50, R$23 para o consumidor final. Legal. Aí vocês usam algum meio de pagamento ali também, né? Isso, a gente aceita todos os e aceita cartões. Todos os meios de pagamento. Sim. Tanto benefício, vale-refeição, quanto crédito e débito. Não, e aí, falando de benefício, até por desse apoio e suporte da Lelo, só aceita a Lelo ou aceita outros?
Nós aceitamos todos os cartões. É legal, né? Porque o mercado de benefícios, né? Vale Uhum, alimentação, vale refeição, uhum. usando o português claro lá, Sim, passou por uma recente modificação, sim, né? Então vai ter uma abertura desse mercado, né? Antes você tinha umas 5 maiores, estão entrando outros players ali, até em virtude de portabilidade, né? Até de uma não exclusividade dos estabelecimentos. É algo que vai mudar bastante, né? Também para a vida aí de quem recebe, né? Por meio isso. desses benefícios. E a Lelo sempre foi uma vanguarda, assim, porque ela foi uma das primeiras que gerou um cartão de benefícios flex, que você podia Isso. compor uma série de outros benefícios, não só de Multibenefícios, alimentação, exato. multibenefícios. Eu acho que é bastante interessante como é que vai evoluir esse mercado, né? Muito. Hoje o ticket médio de vocês, qual que é o ticket médio? Quanto que custa mais ou menos em média um pedido aí, um prato aí? Os pratos vão girar em torno de R$ 18,50 até uma feijoada que deve estar no. Acho que hoje é dia de feijoada, inclusive, quarta-feira. Já pedi a minha da tia Edith. Chegando em casa vai ter uma feijoada. Tia Edith, É, cara, ela faz uma feijoada ali na Zona Sul. A tia Edith tá com a gente desde 2018. Você acredita? é. E assim, o legal é, quando você vai comprar na It's For You, desculpa, a pergunta mesmo, você perguntou? Não, qual é o preço médio, o Ah, o ticket preço médio vai médio? ficar isso, entre 18,50 e 23, R$ 24 no máximo. Mas a gente Bem consegue, mas tem abaixo preços do... mais baixos também, tem refeições a R$ 16, R$ 17, dependendo. Não, porque eu vou te falar, assim, a gente tem uma tendência muito forte no digital e acaba se transferindo para o offline, que é a questão a personalização, né? Uhum, Quanto mais personalizado seu tratamento, seu produto, melhor. Então, para deixar mais claro, a Amazon começou a dar aquele boom lá de entender qual que é o teu perfil de consumo e isso. ofertar coisas só para o seu perfil de consumo. A coisa foi indo, invadiu a seara de rede social, que dá um puta de um debate a respeito dessa questão ali da desinformação, das pessoas se reunirem em bolhas Isso, informacionais e não se abrir para o diferente. isso. Não quero entrar nem nessa polêmica, mas o Uhum, fato é que tudo tem essa matriz, que é essa matriz de tendência de personalizações. uhum. E aí você vê nos produtos em si também essa tendência. Então, você vê as pessoas buscando, ela não quer, quem quer, né, comprar carro, não quer mais o carro da loja, quer o carro personalizado. Isso, O cara quer um anel personalizado. Aí o artesanato ganha importância, porque é uma coisa única. isso. O bordado e tal, tudo isso que é mais personalizado é único e não é para grande massa, né? Acaba tendo um valor até maior. Comida caseira, poderia ter, se vai ao maior, ó, não. Aliás, tem restaurantes que se vende assim, ó, Sim. aqui é o restaurante da comida caseira. Isso, E até cobra até mais por isso. isso. No caso de vocês, não, né? Além do luxo de ter uma comida caseira, porque não é aquela comida de bandejão ou comida de Isso. restaurante massificado, tem aquele zelo maior, ainda tem um preço bastante atrativo, É. né? Qual que é o... Vocês começaram em regiões com o PIB per capita muito alto, né? Ou Uhum. seja, a renda média das pessoas muito alta. Para aquelas regiões onde tem outro tipo de renda média do consumidor, qual que é o perfil do público que compra de vocês? Mesmo ali em Osasco, região, Santana do Parnaíba, Barueri, qual que é esse perfil? É o perfil da pessoa que tem mais poder aquisitivo, mas dá muito valor para comida caseira? Ou é o perfil da pessoa que quer economizar, mas quer também a conveniência? Qual que é o perfil? Tem algum perfil? Temos. Lógico, hoje em dia você não consegue ter uma persona só mais, né? É. Porque antigamente era fácil, classe A, B, pá, faixa etária. Hoje não é mais assim, é por perfil. Então, as pessoas transitam muito, né? Então, você não consegue ter uma persona só mais Aham. para o negócio, né? Ainda mais a gente que tem, nós temos três personas, né? Nós temos o consumidor, nós temos a dona de casa, né? A tia e o tio da It's For You, nós temos as empresas também que a gente trabalha em parceria. Então, a gente tem que analisar tudo isso. Mas, geralmente, são pessoas que estão buscando essa conveniência de ter qualidade, de ter saudabilidade, preço justo. É um combo, sabe? Ele não está procurando só uma coisa. E tem também as Aham. pessoas que falam, eu costumo dizer muito isso, cada movimento na It's For You impacta a vida positivamente de alguém.
Então, cada compra que a pessoa toma de decisão, assim, fala, não, eu vou comprar hoje uma feijoada da Eats for You, eu estou gerando renda para a tia Didi, diretamente para a família dela. Você entende? Então, não é simplesmente eu estou me alimentando, não, eu estou comendo. E a gente até usa muito isso lá dentro, até como slogan, é comendo bem, fazendo o bem, sabe? Então, tem pessoas que tomam essa decisão de compra, não, eu vou comprar, porque é uma maneira de eu gerar um impacto social positivo numa decisão minha simples de compra de onde eu vou comprar meu almoço. Entende? E assim, é muito diferente, cara. Tipo, eu te falei, hoje eu pedi, sempre eu peço na quarta-feira a feijoada ou da tia Fran, ou do tio Eduardo, ou da tia Edith, porque os três são muito bons e ficam ali na zona super da minha casa. A tia Edith é incrível, sabe? Assim, a farofinha dela, sabe? O cuidado que tem, aquela couve na manteiga, aquele arroz branquinho, sabe? Aqui não tem coisa igual aquilo. Eu sou suspeito, cara. Você tem razão, você tem razão. Não, é incrível como tem oportunidades, né, para empreender, para gerar outros modelos de negócio, ou mesmo para iniciar uma carreira no empreendedorismo, né? O que as plataformas fazem, de fato, é criar uma porta de acesso ao mercado. E Exato. muito simples. E antes era muito difícil, né? Você vai pegar, sei lá, um pedreiro, né? O pedreiro, há um tempo atrás, como é que ele fazia? Até hoje é assim, né? Acontece que essas coisas estão acontecendo em diferentes proporções no Brasil inteiro, né? Mas o pedreiro, ele tinha que ir lá fazer um trabalho, aí o fulano ia falar com o ciclano, aí ia indicar, aí ele ia pegar outro serviço, aí entre uma indicação ou outra ficava sem trabalho, ele poderia ficar 2 meses sem trabalho, ele ia agora, meu Deus do céu, o dinheiro acabou dos trabalhos que ele fez anterior, ele tinha que talvez planejar para não usar todo o dinheiro, porque talvez ele não teria mais trabalho nos próximos meses. Não é um serviço que o cara fala, oi, e aí, você tem algum trabalho para mim de pedreiro? Não é tanto assim, é Não. muito demanda, assim, ele não sabe exatamente onde está a demanda, ele passa na rua, no bairro dele, ele não sabe. Pô, será que tem alguma coisa aqui para eu arrumar na casa desse cara? Ele não sabe, não está lá dentro. Não. E hoje já tem plataformas que conseguem trazer essa demanda. E então essa porta de acesso para muita gente, principalmente para os informais, ela vem gerando um resultado positivo até Muito. de socialmente e economicamente o país não ficar pior do que está. Claro. Então, se a gente está com um nível de desemprego elevado, né? A gente chegou a bater, pouco depois da pandemia, 14 milhões de desempregados, né? De não ter uma ruptura ali social, econômica muito severa, né? Porque você vê que as pessoas estão gerando alguma renda. Mas aí, só para tocar nesse processo aí da pandemia, o que vocês fizeram durante a pandemia? Porque todas as empresas passaram, de fato, por algum reajuste. Então, a esmagadora maioria das empresas tiveram que criar, pivotar. Pivotar é criar um outro modelo de negócio, uma adaptação. A maioria enfrentou bastante dificuldade, outros não. Então, para varejo digital, teve um boom em vários setores. Então, venda de produtos de ginástica, brinquedo para criança, né? Plataformas de venda. E também o mercado de delivery de comida cresceu bastante nesse ambiente de pandemia. O que aconteceu com vocês durante a pandemia? Nosso negócio acabou. Foi assim, a gente tinha na época 21 pontos da Eats e 2 anos de casa, igual como você falou, a PJ, né, a pessoa jurídica é uma personalização mesmo. Você imagina, 2 anos você está aprendendo a andar, né? Você está engatinhando ali, você ainda está caindo às vezes tentando andar. E a gente estava crescendo assim, 3 dígitos ao ano, sabe? Tinha crescido 238% no último ano, as coisas estavam indo a 1000, ganhando a atenção de investidores, dos consumidores, da mídia, sabe? Estava tudo acontecendo e, de repente, 16 de março, nunca vou esquecer essa data, 16 de março de 2020, parou. Fechamos tudo. E aí, aquela história, você tem 20 minutos para sentar e chorar, né? Porque você tem que se permitir esses 20 minutos, mas depois você tem que respirar fundo e ver o que você vai fazer, né? E a gente sentou na sala de reunião, falei, pessoal, deixa o crachá lá na porta, todo mundo entra aqui,
A gente entrou às 10 horas da manhã e a gente saiu coincidentemente às 10 horas da noite, foram 12 horas ali dentro. Eu sei que porque na hora que a gente pediu a pizza ali que chegou era 10 horas da noite, na hora que acabou mesmo. A gente falou, a gente fez um brainstorm ali, tipo, o que dá para fazer. Depois a gente, processo de brainstorm, né? Primeiro até onde pode ir, depois o que vai dar errado, para ver os gaps e ver o que dá para consertar e o que não dá, o que dá para aproveitar dali. E aí a gente saiu com algumas ideias. E primeiro a gente testou o modelo de delivery pela primeira vez. A gente falou, vamos testar, vamos ver como funciona. Já estava no nosso roadmap em algum momento testar, a gente trouxe ali para aquele momento. Realmente mostrou que é uma área muito complicada, muito difícil de operacionalizar, por questão de custo, etc. E a Vanessa Solante, que na época era do nosso marketing, trouxe a ideia do Food Bank, que era, porque assim, a gente montou estrutura de operação, de produção, tudo, para as pessoas que estavam trabalhando fora de casa. De repente, esses grandes centros empresariais estavam vazios. Então, a gente falou, como é que a gente vai fazer? As pessoas estão, nesse momento, em casa, nos supermercados, os supermercados tiveram um boom muito grande, como é que a gente vai fazer para organizar? E a gente fez uma parceria na época com a Carrefour, entendeu? Começamos a testar outros. Então, assim, a It's For You saiu muito mais forte, apesar de tudo. Então, nossas vendas caíram 95% da terceira semana para a quarta, sabe? E aí, no final da história, o time conseguiu se organizar, a Vanessa Solange trouxe o Food Bank. Então, as pessoas, ao invés de comprar a refeição para poder consumir, elas compravam e doavam para a população em situação de rua de São Paulo. Então, nesses 2 anos, a gente conseguiu distribuir mais de 180 mil refeições para a população em situação de rua, em vulnerabilidade alimentar pesada. E conseguimos gerar mais de R$500 milhão em renda formal para as famílias que produziram, que estavam em situação de vulnerabilidade econômica. Então, a gente conseguiu gerar um impacto social, lógico, uma operação totalmente sem lucro da It's For You, mas a gente conseguiu cumprir o nosso dever moral, que era manter a base. Porque eram donas de casa entrando em contato com a gente sem saber como é que eu pagar o aluguel. Eram pessoas que ganhavam geravam de renda bruta em torno de R$1.000, R$1.500 por semana e caiu para R$200, R$250 bruto. Ou seja, sabe, o que a gente ia fazer? Então, a gente precisava manter a engrenagem. Então, a Vanessa criou esse processo, o time de operação do Rafael Spiesi e do Kaique Alvarez estruturaram tudo isso, fizeram isso acontecer. Em 2021, a gente criou a campanha 100 mil sem fome para dar continuidade a essa campanha de Food Bank. A gente conseguiu grandes parceiros, a gente fez isso tudo acontecer. Veloy, Pede Pronto, Alelo, Banco BMG, GV Angels, Bossa Nova Investimentos, João Kepler, todos eles nos ajudaram muito nesse processo. E a gente conseguiu entregar 100 mil refeições só no ano de 2021. Caramba, cara, que demais. A gente cresceu 3 dígitos, cara. Foram 107% em relação aos números pré-pandemia. Mesmo com essa pivotagem. Que demais. Assim, a pandemia trouxe esse movimento que eu espero que permaneça, né? Na pandemia, a gente viu muitas empresas se unirem para fazer ações diferentes, ou para manter o negócio e gerar esse benefício para quem usava da solução, seja para, ao mesmo tempo, resolvendo a solução, ajudar o próximo. Teve parceria Log com Cielo, teve outra, quem que teve? Teve Itaú com iFood para antecipação de recebíveis. Teve várias... teve Albert Einstein com Ambev, com produção de álcool em gel. Teve muita coisa nesse sentido, assim. A gente fez BRF, Unilever, Hellmann's, que bom. Nossa, a gente fez parceria com muita gente também. Teve muita união, né, assim, nesse sentido. Mas como é que foi fazer essa logística? Porque vocês não tinham ponto de retirada para chegar o alimento lá na população que precisava mesmo. A gente fez uma parceria com a Rede Rua, que é uma OSC que trabalha desde 1991 com a população em situação de rua de São Paulo, então conhece bastante o processo, tem todos a parte regulatória disso, né, que a prefeitura ajudava a estruturar e organizar, até para poder não gerar acúmulo de pessoas no mesmo lugar. Então, eles ajudaram a gente nesse processo. Então, as donas de casa, a gente montou uma escala de produção com a base empreendedora, né, com as famílias, elas produziam as refeições, no mesmo padrão da It's For You, nas mesmas embalagens da It's For You, tudo padronizado, tudo com lacre de segurança, tudo certinho. Nosso time de logística organizava com os parceiros terceirizados que a gente tem, inclusive o Log é um grande parceiro nosso, e levava até a Rede Rua, e a Rede Rua fazia a distribuição, não só a Rede Rua, mas também a Cefras, né, também do padre Júlio Lancelotti. A gente deu muito suporte para eles, foram milhares de refeições entregues para eles ali também. Pô, que demais, que demais. Que é uma solução com o objetivo de manter a base coesa lá de produção, né? Isso.
que acabou ajudando e fidelizando, né? Porque no final do dia você ajudou esse produtora, dona de casa, e aí ele tá até hoje com vocês, né? Isso. Como é que vocês fazem para atrair mais produtores de alimentos, a dona de casa aí? Como é que vocês estão fazendo para... Porque eu vou te dizer, assim, o perfil da dona de casa, me corrija se eu estiver errado, majoritariamente não é um perfil que é dessa nova geração, né? Que é nova, hiperconectado, que está ali ligado nas últimas tendências. A gente tem um perfil que, enfim, está em casa, às vezes ela está fazendo todo o trabalho de casa escutando um rádio ou assistindo os programas da tarde das grandes emissoras, mas está conectada em rede social, Tá. assim, porque eu vou te falar, Facebook é o rei da dona de casa. E o WhatsApp também. O WhatsApp também. O WhatsApp Sim. é incrível. O WhatsApp no Brasil Surreal. é um monstro, assim. É um Um monstro. monstro, incrível. Mas como é que vocês fazem esse tipo de abordagem? Ó, a gente tem um playbook gigantesco aí que vai desde de PR local até carro de som, se for necessário, entendeu? Ele vai de Legal. ponta a ponta. Mas, assim, a gente tem hoje mais de 3 mil donos de casa na lista de espera, sabe? Para entrar na base. Por quê? Porque eu preciso... eu só trago essa dona de casa, ela passa pelo processo de validação quando eu tenho um ponto para poder alocá-la, Aham. entende? Então, eu abro um ponto, a gente aloca geralmente de 3 a 7 famílias naquele ponto, para poder estruturar a produção. Então, é tudo por geolocalização. Sim. Então, parece tudo muito simples, mas é tudo extremamente complexo. O time fala assim, nossa, você fala que parece tão simples, na hora que a gente estão lá fazendo a coisa acontecer mesmo, o ferro é grande. Mas aí o time da Raquel Katsuki, que é incrível na parte de Growth BI, estrutura todo esse processo. O Kaique Alvarez, que está com a gente desde 2019, que é nosso diretor de operações. O Bruno Caraça, que é nosso diretor de negócio. Todo mundo senta. O Pedro Haddad, que é meu sócio desde lá de trás, que é nosso CFO, que organiza a parte. Tem a parte de Leonardo Boazzi, que é a parte de legal, que organiza e estrutura tudo também, para deixar a empresa sempre muito redonda. Não vou lembrar de todo mundo aqui, pessoal, desculpa. Mas, assim, é um time que faz as coisas acontecerem. Porque, assim, a Star Sheffer é a segunda maior participação societária da Eats for You, é cofundadora. E é uma mulher de 62 anos, uma mente incrível, incrível. Ela que trouxe muito dessa maturidade pra gente, ex-fiscal de tributos do Estado. Então, ela conhecia muito o Estado por dentro. Então, ajudou muito a gente nessa parte de regulação. Então, assim, a gente tem um time muito sênior, sabe? Desde o processo pré-operacional ali da Eats. Porque quando eu tive a ideia, eu falei, cara, eu preciso encurtar a curva de aprendizado, porque a curva vai ser grande. Então, o máximo que eu puder encurtar. Então, a gente trouxe essas pessoas muito sêniores. E aí, a Esther entrou logo nos primeiros brainstorms já ali com a gente, já estava. Depois, a gente trouxe mais um time, nós somos 5 no grupo. Eu como fundador e os 4 como cofundadores. E aí, a gente começou a organizar. Mas o grande desafio era esse. Como tornar... Porque resolver problema de forma complexa é fácil. A Esther fala isso. Resolver problemas de maneira simples é que é genial. Então, assim, essa é a regra dentro da Eats for You. Como que a gente consegue simplificar isso ao máximo? Para tornar isso palatável, para que todo o time entenda, né? Para que a dona de casa entenda. Então, todo o processo é simplificado ao máximo. Essa é a regra, a cultura da Eats for You. E o time hoje de vocês também está 100% remoto ou vocês têm algum endereço físico ainda lá, que o pessoal se reúne e tal? A Eats for You ela é home office desde 2018. Assim, a gente teve 6 meses só de físico, todo mundo junto, até porque a gente estava estruturando a operação, precisava todo mundo estar junto. Depois, em setembro de 2018, a gente falou, não, a partir de agora todo mundo online, vamos testar isso. Então, a gente testou isso pré-pandemia. Então, quando veio a pandemia, a gente estava bem acostumado a esse modelo de trabalho. Lógico, a gente tem touchpoints, né? A gente tem momentos que a gente se encontra, que a gente faz essas imersões, a gente tem os onboardings, né, a cada 6 meses que o time vai para minha casa, sabe? Uma dona de casa, é bem isso. Até porque Eats é isso, pô, Eats é casa, né? Não tem como não ser. Então, por exemplo, a gente chama uma tia, a última foi a tia Maura. Tia Maura, ela foi lá para casa, ela fez a feijoada lá. Então, enquanto a gente estava conversando no onboard ali, eles estavam sentindo o cheiro da comida sendo feita, sabe? Eu falei, gente, foi assim que nasceu a Eats. Porque a Eats nasceu assim. Eu não aguentava mais sentir o cheiro da comida da minha vizinha. Eu falei, eu preciso comprar essa comida. Como é que eu faço para comprar essa comida? Entende? O pessoal até pergunta, você gosta de cozinhar? Por isso você criou? Não, eu falei, eu gosto de comer e não sei cozinhar. Então, a Eats foi criada por isso. E aí a tia Maura fez, aí depois no final, antes de servir, a tia Maura veio, deu o depoimento dela. Então, eles se conheceram, viram a pessoa fazer.
Então a gente tem essa parte de aproximação, o time é muito próximo, sabe? Mas nosso trabalho é online desde 2018. A sede é em São Paulo, então. Sim, aí a gente tem assim um coworking onde a gente tem só desks ali para quem quiser ir trabalhar lá, mas ninguém vai. Aonde? No Call Coworking. O Call Coworking ali da Berrini. Sei, no Morumbi. Isso, que é super já aberto, fui bastante lá, tem o escorregador. Isso, aquela área legal. externa, ali onde fica a Oracle, tudo. É super legal o lugar ali. E aí a gente fica ali, nasceu lá, inclusive a ITS nasceu lá. E aí a gente mantém, inclusive amanhã a gente tem uma reunião o dia todo lá com o pessoal, todo o grupo vai estar lá. E aí a gente tem essas reuniões pontuais e a gente faz ali. Pô, que demais, meu cara. Ó, muito obrigado pela tua presença aqui no podcast Digitalize. Deixe seu recado final aí, caso alguém queira, ou consumidor, baixar o app, Android, Google e tal. E também para quem queira se cadastrar, como é que faz? Porque geralmente os outros aplicativos têm 2 apps, um para o consumidor, o outro para o empreendedor. Aí, às vezes, baixo errado, baixo do consumidor. Como é que eu consigo me cadastrar? Isso. Ou é pelo site? O que se faz aí para entrar, para virar uma empreendedora ali dentro da plataforma? Isso, então você pode se cadastrar tanto pelo itsforyou.com.br, né, quanto pelo aplicativo. É um aplicativo só, é só fazer o download, colocar quero vender e fazer o cadastro. E aí ver se a gente já atende a sua região, se não, fica na base e a gente entra em contato logo que a gente ativar aquela região. Para os empreendedores, o que eu posso dizer é foquem nisso, sabe? O futuro é empreender. A gente empreende muito por necessidade, como você falou. O Brasil, infelizmente, a gente tem uma desigualdade social absurda. Né? Imaginar que uma 10ª economia do planeta ainda passa o problema que a gente tem de desigualdade social é absurdo. Né? Então, a gente tem que mudar isso. Mas, por um lado, trouxe para a gente essa força, né? desse empreendedorismo por necessidade. O que a gente tem que organizar agora é um empreendedorismo por oportunidade. Sabe? E o que plataformas como a ITS tem feito, tantas outras, não somos só nós, muitas plataformas têm feito isso. Eu sei que elas estão dentro, muita gente discorda, mas a gente está dentro de uma curva de aprendizado, sabe? Eu falo isso para essas pessoas, o pessoal tem 10 anos, né? A Uber mesmo, que é a maior, que trouxe esse modelo de uberização, é revolucionário esse processo, por mais que algumas pessoas não concordem, são 10 anos, sabe? 10 anos é muito pouco tempo, então a gente está aprendendo a fazer isso ainda, sabe? Então, é muito importante que isso seja incentivado, porque a gente facilita. Empreender não é fácil. Empreender é muito difícil. Então, quando tiver agentes de transformação que facilitem esse processo, façam, sabe? Porque é isso que a gente vem fazendo. Uma coisa é fato, né? O consumidor está validando, né, esses novos modelos, a grande maioria, os mais conhecidos, vocês, e também está gerando oportunidade para muita gente, né? A questão é sempre fazer agora a lapidação, né? Exato. A melhoria. Exato. Bom, obrigado para você que ficou aqui conosco até agora nesse episódio. A gente tem muito mais aí no canal do podcast Digitalize, dentro do site também do movimentoinova.com.br ou mesmo na universidadedigitalize.com.br. Lá tem uma série de aulas explicando como qualquer pessoa pode utilizar da tecnologia para empreender, para gerar renda, ou mesmo para conhecer uma nova oportunidade para você consumir e gerar economia para a tua vida. Então não deixe de comentar na nossa rede, mandar e-mail, mandar WhatsApp, porque o seu comentário é muito importante. A gente fala bastante aqui da utilização dos dados para melhoria constante, e isso faz com que a gente sempre evolua e se desenvolva para benefício de você que está nos escutando, nos assistindo nas redes sociais. Beleza? Até o próximo episódio. Valeu!